Chegando em 1925 como importadora e fabricando seu primeiro carro em 64, a Chevrolet tem uma história muito marcante no Brasil. O canal Esporte Ação traz a você os melhores do Brasil, onde vamos contar quais são os melhores Chevrolet já comercializados aqui. E vamos analisar de acordo com os seguintes critérios: o design, inovação, custo-benefício, mecânica e o número de vendas. E este vídeo é um oferecimento da Multicom, a melhor empresa para proteger o seu veículo, que trabalha de uma forma muito séria para a sua maior tranquilidade. Link na descrição. Aproveite e use o cupom de desconto do canal Esporte Ação. Foi muito difícil escolher o quinto colocado, pois havia outros 3 nomes de peso, como o Chevrolet Onix, atual carro mais vendido do Brasil, o Camaro, um carro com desempenho e design surpreendente, e o Chevette, um dos maiores ícones da GM aqui no Brasil. Porém, o escolhido tinha que ser o Chevrolet Corsa, um carro que trouxe de volta os carros arredondados no país, no ano de 94, e que também foi o carro mais vendido da GM no Brasil, com mais de 2 milhões de unidades, sem contar os seus derivados. O Corsa tinha uma mecânica muito simples, com manutenção barata, e também muito econômico. A primeira geração brasileira vinha com os motores de 1 litro, 1,6 litro com 8 ou 16 válvulas e com o motor do esportivo GSI, com 109 cavalos. Vários modelos utilizaram sua plataforma, como o Corsa Sedan, que tinha até câmbio automático como opcional, e foi fabricado até 2016. A perua SW, a picape Corsa e o esportivo Tigra, que era muito desejado e era chamado como carro de jogador de futebol. Também foram fabricados com essa plataforma o Celta, Prisma, o Agile e a segunda geração da Montana. Já na segunda geração, fabricada de 2002 até 2012, serviu de base ao Corsa Hatch, Sedan e a elegante picape Montana, que foi estragada na segunda geração, ganhando o apelido de Monstrana. Seu design é regular, a inovação é baixa, o custo-benefício fica na média, a mecânica é ótima e o número de vendas está no máximo, o que dá ao Corsa o 5º lugar. Utilitários e caminhonetes sempre foram um ponto forte da Chevrolet, por isso a S10 e a Blazer não poderiam ficar de fora e chegaram ao Brasil em 95. Com mecânica muito robusta e um belo design, a Blazer foi logo adotada pelas forças policiais e foi muito vangloriada pelos militares, devido à sua força e agilidade, sem falar na sua praticidade para transportar os presos e os equipamentos. Mas devido aos custos altos do novo modelo, as polícias militares passaram a adotar a S10 e foram adaptadas para o serviço. Já a Blazer ainda integra a Polícia Federal e algumas polícias militares. A S10 foi a primeira picape que despertou interesse para uso nas cidades, já que devido ao seu belo design, com seu acabamento mais luxuoso que as picapes médias mais antigas e por ter cabine dupla, foi a primeira a entrar na lista das chamadas picapes de shopping, o que é mal visto pelos picapeiros mais tradicionalistas, né? Mas seu design tem nota máxima, mas trouxe pouca inovação, apesar do motor turbo diesel e de ter boa mecânica, mesmo com a manutenção cara. Mas mesmo vendendo bem, seu custo-benefício era regular, já que era muito cara, mas pelo seu bom número de vendas, a Blazer e a S10 ficaram no 4º lugar. Terceiro lugar foi merecido por um carro que já foi considerado um dos 50 melhores carros de todos os tempos no mundo. Chegando no Brasil em 92, tinha uma missão muito difícil, substituir o Opala, e se saiu muito bem, foi o carro mais tecnológico da sua época. Tinha caixa manual com marcha ré sincronizada, porta-malas de 520 litros, banco traseiro bipartido, o primeiro em um sedã no país, também tinha porta-luvas refrigerado, ajuste elétrico dos faróis, retrovisores externos com desembaçador, vidros elétricos com função 1 toque e anti-esmagamento e a opção de painel digital na versão CD, a top de linha. O Ômega tinha um motor 2.0 do Monza na versão GLS, já a CD tinha o motor mais desejado de todos, o 3.0 de 6 cilindros em linha, importado da Alemanha. Com ele, o Ômega passou a ser o nacional mais veloz de todos, atingindo 220 km por hora.
Mas esse motor deixou de ser fabricado na Alemanha, o que forçou a GM a atualizar o 4.1 do Opala, agora com injeção. Mas o anterior deixou saudades, por ser mais equilibrado. O Ômega também tinha o 2.0 a álcool, com 130 cavalos. Era o motor a álcool mais potente do mundo. A Perua Suprema, em 93, mantinha o luxo do sedã e contava com correção automática da altura da traseira, conforme que o peso da carga fosse aumentando. O Ômega de primeira geração foi fabricado no Brasil até 98. As gerações restantes vieram por meio de importação, mas sem sucesso. Em design, inovação e mecânica, ele tem nota máxima, mas com pouco mais de 150 mil unidades vendidas, graças ao seu elevado preço, vendas e custo-benefício têm notas baixas, o que deixa o Ômega em terceiro lugar. Apesar do design do Vectra e da tecnologia do Cruze, o segundo lugar foi conquistado pelo único sedã médio da história que foi líder de vendas no Brasil, e esse feito foi conquistado pelo Monza, de 84 a 86. O Monza era um dos carros mais desejados pelos brasileiros nos anos 80. Foi derivado do alemão Opel Ascona. Foi o primeiro carro da GM nacional com motor transversal e tração dianteira, além de ser o primeiro GM com injeção eletrônica. Em 92, a primeira injeção em carro a álcool. Outras inovações pouco comuns na época que o Monza tinha era a transmissão que dispensava a troca de óleo, eixo traseiro de torção e freios a disco ventilados na dianteira. Chegou até a ter ABS como opcional, coisa muito rara na época. Tinha um motor beberrão, mas tinha uma mecânica simples para a época, e seu motor foi sendo aprimorado e foi utilizado até 2016, na S10. O Monza tem também uma versão hatch, com destaque para o esportivo SR, com suspensão recalibrada. O Monza foi fabricado até 96 e teve cerca de 850 mil unidades vendidas. Seu design fica com nota alta, assim como o custo-benefício. Sua mecânica fica na média, mas sua inovação e suas vendas tiveram nota máxima, o que deixa o Monza no segundo lugar. No primeiro lugar não poderia ser outro. O Chevrolet Opala marcou época. É até hoje um dos automóveis mais desejados e cobiçados de todos os tempos no Brasil. Não é à toa. Teve mais de 1 milhão de unidades vendidas, um número impressionante, já que o Opala não era um carro barato. Ele foi baseado no Opel Rekord alemão e utilizava inicialmente o motor de 6 cilindros do Impala, por isso o nome Opala. Segundo a fábrica, era uma mistura de Opel com Impala, mas o nome também fazia referência a uma pedra preciosa. O Opala foi também o primeiro automóvel de passeio produzido pela Chevrolet no Brasil, e teve 3 modelos: a versão sedã, um coupé e a perua Caravan. Passou por 3 restilizações, até ter sua produção interrompida em 92. Em 70, veio o Opala SS, versão esportiva do modelo, que era um Opala coupé com faixas na lataria, que deixavam imponente. A perua Caravan veio somente em 74, mas era estudada desde o princípio e tinha um amplo espaço no porta-malas. Foi muito utilizada como ambulância. A primeira restilização veio em 75. Nessa época surgiu o Commodoro, uma versão mais luxuosa do modelo, com direito a teto de vinil na versão coupé, um luxo. Na segunda restilização, de 80, o modelo teve mudanças mais profundas e a GM estudou lançar um modelo hatchback, mas optou lançá-lo somente no Monza, seu primo menor. Em 88, teve uma leve restilização. O modelo teve a versão diplomata e tinha o bocal do tanque de combustível escondido na lanterna traseira. Ele também tinha a opção de câmbio automático e foi a primeira de 4 marchas em carro nacional. Seu motor era muito potente, um dos melhores de sua época. Seu desempenho era muito bom e o carro chegou a ser o nacional mais rápido da época, antes da chegada do Dodge Dart. O motor do Opala foi usado por vários modelos fora de série, com destaque para o Puma GTB e o Jeep Ingesa 4. E era de simples manutenção, era robusto e confiável. O Opala ganhou a tradicional versão Collector, que é uma versão de despedida. Era um diplomata com chaves banhadas a ouro. O Opala saía de linha em 92, com mais de 1 milhão de unidades vendidas. O custo-benefício fica na média, já que o Opala era caro, mas o restante tem nota máxima.
o que dá ao Opala o primeiro lugar. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Comente aí também embaixo, nos mostre qual seria a sua lista. Muito obrigado e tchau!